Muito bem, então, as câmaras, as vossas câmaras, queridos participantes, por definição estavam desativadas, portanto, quem quiser ativar a sua câmara, eu penso que poderá fazê-lo, de forma a tornarmos esta iniciativa um bocadinho mais interativa e mais humanizada também, em vez de estarmos aqui aos quadradinhos. Muito obrigada pela vossa presença neste webinar, a promoção da saúde como estratégia de desconfinamento social, o que a saúde pode fazer por nós em tempos difíceis. Esta é uma iniciativa do Pelour da Saúde da Junta de Freguesia do Carnide, em Lisboa, porque sabemos que temos aqui participantes do país, não só aqui da região. Muito obrigada a todos pela vossa participação. Obrigada, professor Luís Saboga Nunes, por alinhar nesta iniciativa e nesta nossa vontade de, enfim, de fazermos mais pela saúde, no nosso caso, em Carnide. O professor Luís Saboga Nunes é presidente da Associação Europeia de Saúde Pública, é professor associado do Instituto de Sociologia da Universidade de Educação de Friburgo, na Alemanha, e cátedra Unesco e Centro Colaborativo da OMS em Saúde Global e Educação. A nossa proposta hoje é, enfim, que o professor nos fale um bocadinho do que é que a saúde pode fazer por nós em tempos difíceis, nestes tempos difíceis. Nós pretendemos gravar este webinar para podermos também partilhá-lo e divulgá-lo a outros participantes que não puderam estar connosco hoje. Portanto, caso haja algum tipo de inconveniente, então pedimos que a vossa câmara se mantenha desligada ou inativa. Vamos também pedir-vos que ao longo desta próxima meia hora, 40 minutos, se houver alguma questão ou algum comentário que queiram fazer ou uma questão que queiram colocar ao professor diretamente, podem colocar no bate-papo e entretanto, farei chegar essa informação. E, portanto, estejam à vontade para poder participar da forma que quiserem e entenderem. Muito obrigada, professor. Vou passar-lhe a palavra. Obrigada por aceitar este convite, obrigada por estar aqui hoje e por partilhar connosco o que é que a saúde pode fazer por nós nestes tempos difíceis. Conte-nos tudo, professor. Muito obrigado, doutora Floriane, pela oportunidade que eu também tenho de estar convosco e de discutir e analisar aquilo que eu acho que é uma grande preocupação de todos nós neste momento, que é como proceder ao desconfinamento. Nós estamos um bocadinho cansados, para não dizer muito cansados, do pesado fardo que temos vindo a transportar durante estes meses e exige-se uma análise muito particular sobre o tempo que estamos a viver. E justamente é isto que eu gostava de partilhar convosco, algumas reflexões, mas principalmente ouvir-vos e termos uma conversa interessante dentro da medida do possível e dentro de toda esta complexidade tecnológica que nos impede até de sermos mais interativos. Mas pronto, é o que temos, vamos usar para vos poder ouvir, para poder estar convosco, para poder avançar um pouco mais naquilo que é a gestão particular e coletiva do momento que estamos a viver. Assim, como a doutora Floriane já referiu, eu estou disponível para não ser necessariamente um orador, mas ser um dialogante participativo convosco, de maneira a que nós possamos aprender mutuamente daquilo que são as nossas múltiplas vivências e experiências. Portanto, eu vou começar a partilhar convosco algumas sugestões de reflexão, mas é basicamente para vos propor que me interrompam e que conversemos. Se não houver interrupção e diálogo, então nós temos aqui um monólogo. Enfim, eu espero que, se for o caso, se tivermos um monólogo, pelo menos que eu possa acrescentar alguns pontos àquilo que são as nossas reflexões atuais neste contexto. Se vocês me permitem, eu vou então partilhar a minha tela. No entanto, eu pedia que me dessem autorização para partilhar, porque eu estou agora aqui com um host disabled participating screen sharing, portanto eu acho que... Veja lá, professor, já foi desbloqueada a partida. Já foi? Ok, deixa eu ver. Sim, senhor. E então,
Deem-me só um segundinho para eu ter a certeza que estou lá. Estou com a tela partilhada dos meus diapositivos? Sim, senhor. Ok. Muito bem. Então, isto é só mesmo para me ajudar, porque a idade já não me permite ter uma memória muito boa e eu preciso de uma cábula para ir falando convosco. Mas, basicamente, o que eu gostava de vos propor era que, por alguns minutos, nós pensássemos fora da caixa. Isto é, pensássemos fora daquilo que tem sido o modelo de pensamento desde que esta tragédia começou, há um ano. Reparem bem, nós já estamos com um ano em cima de nós de tudo aquilo que nós temos vindo a experienciar. E o título que eu gostava de vos propor para esta conversa é, em vez de estarmos a falar de gestão de doença e de doença, que tem sido esse o nosso tópico central ao longo destes meses todos, se nós, por breves momentos, deixássemos a doença, onde ela está, e pensássemos em saúde. E porquê? Porque nós precisamos verdadeiramente de encontrar uma saída para a situação de caminho trancado, de caminho fechado, de bloqueio no qual nós estamos a viver. Porque ainda que haja agora uma esperança que surge aí com a implementação do plano de vacinação, ainda assim vai levar meses até nós conseguirmos estar novamente, mais ou menos, numa situação de vivência social e de dinâmica social como aquela que nós todos ansiamos e que gostaríamos de ter. Portanto, a pergunta é o que é que a saúde pode fazer por nós? A doença, o que tem feito por nós é ou deixar-nos debilitados, ou deixar-nos incapacitados, ou levar-nos à morte. Agora, o diálogo que se tem desenvolvido à volta da doença é um diálogo assustador. E é um diálogo que muitas pessoas, neste momento, inclusivamente, preferem simplesmente pôr as suas mãos nos olhos, as suas mãos nos ouvidos e não mais participarem nele. Portanto, eu acho que nós precisamos verdadeiramente fazer aqui uma ruptura de paradigma e dentro desta ruptura de paradigma deixarmos um pano de fundo para essa ruptura ser feita. Normalmente, quando nós estamos a falar de coisas relacionadas com a saúde, nós gostamos de estar no vértice inferior deste diagrama que eu vos estou aqui a apresentar. O vértice inferior é aquele que conjuga duas situações. A situação de alta certeza e a situação de alta concordância. Estão a ver? E aqui no canto inferior esquerdo deste gráfico, vocês têm aquilo que é onde nós todos gostamos de estar. Nós todos gostamos de estar na confluência das altas certezas com as altas concordâncias. Ora, em relação à Covid e em relação ao momento que nós estamos a viver, se há certezas, elas não são muito altas. E se há concordâncias, elas também discordam muito umas das outras. Isto é, nós ouvimos tanta coisa por aí fora que nós acabamos por viver numa zona de grande complexidade. E esta zona de grande complexidade obriga-nos a estar abertos à inovação, à criatividade e ao debate. E esta criatividade e debate obriga-nos também a ter uma perspectiva muito própria sobre aquilo que nós designaríamos ser a experimentação. E na experimentação, nós somos confrontados constantemente com esta dinâmica de implementação de estratégias, de tentativa-erro, de correção à medida que nós vamos avançar. Vocês ainda se recordam que não foi há muito tempo que nós dizíamos em Portugal que o uso de máscara não era necessário. E neste momento, penso que mais ninguém, ou muito poucas pessoas, se atreveriam a dizer uma coisa dessas. Isto é um exemplo concreto de como é que nesta zona de complexidade muitos erros têm sido cometidos nesta tentativa de encontrar um caminho para as altas certezas e as altas concordâncias. Ora, no canto superior direito, vocês encontram aqui uma palavrinha que é a palavrinha anarquia, ou a palavrinha caos. Basicamente, todos nós, desde que nos levantamos até que nos deitamos, temos uma força dentro de nós que nos leva a contrariar o caos, a contrariar a anarquia. E é justamente por causa disso que nós ansiamos por viver em contexto de certeza alta e de concordância alta. Ora, eu vou-vos dar um exemplo em que justamente estas certezas altas
e concordâncias altas podem ser muito complexas e, de alguma maneira, até relativas. Mas, antes disso, eu penso que é útil nós fazermos aqui um ponto de situação sobre quais são as certezas que nós temos relativamente ao momento em que estamos a viver. Temos uma, lavar as mãos. Temos outra, usar máscara. E depois, quais são as outras certezas? Se começarmos a enumerar aquilo que nós conhecemos, nós vamos encontrar dificuldade em continuar esta lista. Temos a situação, então, daquilo que eu diria ser a tentativa de pregar uma partida ao vírus. E essa tentativa passou por uma, entre aspas, certeza, que foi a do confinamento. Achámos que, confinando as pessoas, nós pregávamos a partida e controlaríamos este vírus. O que é certo é que parece conseguirmos controlar, de alguma maneira, este vírus, ok? Mas descontrolamos aquilo que seria a sustentabilidade social dentro da nossa dinâmica de vida atual. E eu gostava aqui justamente de chamar a vossa atenção para estes 3 aspectos que são fundamentais para nós alicerçarmos a nossa discussão. A sustentabilidade social deve ir a par da sustentabilidade social, que deve ir a par da sustentabilidade cultural. Ora, como nós comprometemos a sustentabilidade ambiental, isto é, permitimos que houvesse o salto entre espécies deste vírus, não vamos agora discutir aqui todos os detalhes que têm a ver com esta sustentabilidade ambiental, porque eu acho que todos nós estamos mais do que cientes e conscientes do que é que estamos aqui a falar, mas o que é certo é que quando nós comprometemos a sustentabilidade ambiental, nós comprometemos a sustentabilidade social e comprometemos a sustentabilidade cultural. Assim, o retorno ao domínio daquilo que são as características para que estas sustentabilidades se mantenham ativas está a exigir de nós um custo elevadíssimo na capacidade que nós temos para lidar com esta situação. Agora, surge aqui uma pergunta que eu acho que é extremamente importante termos em conta. Será que nós alguma vez vamos curar esta doença sobre a qual nós tanto temos ansiado e de alguma maneira até temos investido tanto com consequências tão identificadamente marcantes sob o ponto de vista da nossa sustentabilidade social? Será que nós alguma vez vamos viver um momento de cura? Isto é, a doença desapareceu, ela está curada. Eu não sei qual é a vossa sensação, quais são as vossas experiências e crenças, mas eu penso que ela veio para ficar. A Covid-19 veio para ficar. Ora, reparem que a maior parte da comunicação que nós encontramos, que seja oficial, seja não oficial, ela continua a transmitir a ideia de que nós vamos vencer a doença. Eu penso que esta é uma ideia que tem que ser revista. Não é seguro que nós vamos vencer a doença. A doença vai continuar lá. Talvez nós consigamos controlar alguns aspectos da doença. Ora, se nós estamos com dificuldade neste momento em antever a altura em que a cura será declarada, e quando falo de cura é a eliminação radical da doença, muitos de nós passaram para um segundo nível de intervenção, que é aquele que nós poderíamos designar pela prevenção. E foram tomadas medidas preventivas. Ora, estas medidas preventivas, como todos nós constatamos, são medidas com consequências, sobre o ponto de vista social, muitíssimo gravosas. Então, se nós não temos a certeza de que vamos curar a doença, constatamos que as medidas de prevenção atacaram fortemente todo aquele que é o arquétipo social sobre o qual nós estamos e vivemos no nosso dia-a-dia. Então, se calhar, a prevenção não basta para nós debelarmos a crise atual. E aquilo que eu gostava de vos propor era que nós passássemos para um terceiro nível.
E este é um nível do qual hoje não se fala, ou muito pouco se fala. Eu designaria, objetivo, penso que todos vocês o conhecem, o nível da promoção da saúde. Reparem, se nós não somos capazes, neste momento, de curar a doença, se nós temos dificuldade em prevenir a doença, que tal se nós olhássemos para a saúde? Por outras palavras, que tal se nós equipássemos os cidadãos, no seu dia-a-dia, de saúde, de tal maneira que, com essa saúde, eles estivessem equipados para lidar com a emergência deste novo risco. E aqui surge um aspecto muito pouco falado nos nossos dias, mas em relação ao qual eu gostaria de trazer aqui alguns apontamentos, que é o ponto de vista para lidar com esta situação foi ele todo ancorado no vírus e na doença. Nós não tivemos montada uma estratégia ancorada na saúde e na capacidade de, com a saúde, relacionarmos com este vírus de modo a sermos capazes de o controlar. Ou, pelo menos, de modo a sermos capazes de evitar que ele causasse um transtorno tão grande sobre aquilo que é a atividade humana como ele veio a causar. Ora, vocês reparam que a maior parte das pessoas que são afetadas pelo vírus têm uma reação leve. Elas não são verdadeiramente colocadas fora de serviço, desculpa-me esta expressão, mas o que ela quer dizer é elas não entram numa sala de cuidados intensivas e não são entubadas. A maior parte das pessoas, a maior parte dos idosos que são infectados pelo vírus, eles continuam funcionais. Há uma franja muito pequena, felizmente, mas há uma franja muito pequena que não tem esta capacidade de lidar com o vírus. Ora, quando nós vamos analisar as características destas pessoas, o que é que se passa com estas pessoas para que elas não estejam em medida de lidar com o vírus como a maior parte dos cidadãos lida, isso obriga-nos a fazer uma análise contrária, enfim, oposta àquela que nós temos vindo a realizar relativamente à capacidade da sociedade para lidar com esta pandemia. Ora, a pergunta então que importa colocar e que para mim acaba por ser uma pergunta fundamental é porquê que certas pessoas, certas vezes, sofrem menos do que outras e estas pessoas progridem para o polo da vitalidade. Já viram? A grande questão que eu presumo que nos ajudaria a dar um passo em frente qualitativo é olhar para as características das pessoas que, depois de terem estado em contato com este vírus, continuaram a progredir rumo ao polo da vitalidade. Não estamos com isto a esquecer aquelas que tiveram maiores dificuldades. Não é nada disso que está em causa. O que está em causa é, se nós equiparmos a sociedade com saúde, com competências na área da saúde, será que essa sociedade não estará melhor habilitada para lidar com a presente situação do que se nós continuarmos a pensar e a unicamente e exclusivamente olhar para a questão sob o ponto de vista da gestão da doença? E, portanto, o que acaba por ser relevante ser aqui explorado é algo sobre o qual eu gostaria agora de, por breves momentos, falar convosco. O que é que faz com que algumas pessoas estejam ou possam, por exemplo, estar mais sensíveis a esta situação do que outras? Vocês têm ouvido falar que em Portugal nós temos um problema de abuso da utilização de antibióticos. E num estudo no qual eu participei há alguns anos atrás, nós quisemos fazer a análise da prescrição dos antibióticos de terceira geração em Portugal e no ambulatório. Este estudo está publicado no relatório da primavera de 2003 do Observatório Português dos Sistemas de Saúde e, como eu vos disse na altura, quando nós olhamos para estes dados, nós constatamos que em Portugal, por exemplo, Portugal continente, 41% das pessoas em prescrição
de antibióticos estavam a receber antibióticos de terceira geração. Enquanto que 34% recebiam antibióticos de segunda geração e 24% antibióticos de primeira geração. Para aqueles que não estão muito familiarizados com estas terminologias, eu vou usar aqui uma comparação, enfim, que tem aquilo que tem de defeito por ser comparação, mas que nos ajuda a perceber. Se eu estiver a lidar com um inimigo poderoso, eu vou usar um tanque de guerra, certo? Mas para pôr um tanque de guerra a funcionar, eu preciso de uma estrutura extremamente complexa. Eu preciso não só de ter uma fábrica que me produz um tanque de guerra, como também preciso de ter munições que são colocadas nesse tanque de guerra. E imaginem que eu vou usar um tanque de guerra para matar um mosquito. Se calhar a eficiência não é muito alta na minha, enfim, no mecanismo que eu decidi usar. Isto, eu diria, são os antibióticos de terceira geração para combater uma infecção. São os antibióticos mais pesados em termos de consequências, mas são aqueles que deixam uma marca muitíssimo forte quando são usados. Depois temos os antibióticos de segunda geração. São antibióticos, eu iria talvez compará-los com pode ser uma metralhadora, não é? Eu quero matar mosquitos, tenho um ataque de mosquitos e vou usar uma metralhadora. Bem, eu vou acertar, se calhar mais vezes, do que acertaria com as munições do tanque de guerra. Mas, mesmo assim, compreendem que talvez não seja muito eficiente estarmos a usar uma metralhadora para matar mosquitos. E depois, a seguir, nós temos os antibióticos de primeira geração. São os antibióticos que eu vou comparar talvez aqui ao mata-moscas, ao mata-mosquitos. Bem, se eu pegar no mata-mosquitos, a energia que eu vou despender cada vez que o uso, se calhar é menor, e cada vez que o mata-mosquitos bate no nosso inimigo, se calhar ele mata tanto, ou mata mais até, do que mataria quer a metralhadora, quer o tanque de guerra. Ora, o que é interessante é que quando nós comparamos a prescrição de antibióticos em Portugal com a prescrição de antibióticos na Inglaterra, de cefalosporinas em ambulatório, reparem que na Inglaterra e na Irlanda do Norte praticamente não se prescrevem, naqueles países, antibióticos de terceira geração. Principalmente são os antibióticos de primeira e segunda geração que são prescritos. Porquê? Será que os ingleses e os irlandeses têm características genéticas diferentes das nossas? Não. É que o modelo de prescrição nestes países, nestes anos que nós analisamos, é um modelo diferente. Eu acabo de vos dar um exemplo em como nós podemos enfraquecer a imunidade de uma população e quando estamos perante um risco novo, essa população enfraquecida vai reagir de maneira muito complexa, muito mais complexa do que se ela tivesse as defesas e o seu sistema imunitário a funcionar em pleno. Ora, isto leva-nos então a voltar a colocar a pergunta. E esta pergunta, para mim, é uma pergunta fundamental. Será que nós estamos a atacar a presente crise pela perspectiva mais sustentável, sob o ponto de vista de a controlar, em termos da nossa capacidade de desenvolver competências próprias? Ou será que nós estamos simplesmente num vetor de atuação que é o vetor da cura e da prevenção, onde nós estamos tão preocupados com a doença que nós esquecemos de olhar para a saúde? Assim, há uma série de medidas que deviam ser atualizadas no nosso dia-a-dia e dentro destas medidas nós estamos preocupados com uma coisa fundamental. A literacia para a saúde que todos nós temos para criar saúde. A literacia para a saúde que nós temos para lidar com esta e com outras situações. E isto leva-nos para uma discussão importantíssima que é a discussão da infosclusão. Nós temos uma grande percentagem dos nossos cidadãos, das pessoas com quem lidamos no dia-a-dia, excluídas deste raciocínio de promoção de saúde. De modo que, ao promoverem a sua saúde, elas ganhem competências para que, com essas competências, elas possam ter um mecanismo de
gestão mais saudável, isto é, mais resistente, mais resiliente, do que aquilo que nós temos quando estamos simplesmente focados na parte negativa desta história, que é justamente a parte da doença. Assim, nós designamos esta abordagem os 10 passos de caminho para o desconfinamento. O que é que o cidadão pode fazer por si? E porquê é que nós colocamos esta pergunta? Porque nós constatamos que nos próximos meses, os nossos sistemas de saúde, que nós erradamente designamos por sistemas de saúde, porque eles não são sistemas de saúde, eles são sistemas de doença, eles estão preocupados com a doença, eles têm os seus recursos alocados à doença, à gestão da doença, e portanto há aqui um equívoco quando nós os designamos por sistemas de saúde. Seria, portanto, melhor designarmos estes sistemas o Sistema Nacional de Doença. E nós, com o Sistema Nacional de Doença, temos os nossos profissionais. Vamos ter que arranjar mais profissionais para que eles possam, por exemplo, participar numa campanha de vacinação da população portuguesa. Isto quer dizer que não vamos poder contar muito com o Sistema Nacional de Doença para que o cidadão olhe para a sua saúde. E então, acabamos por chegar a um ponto desta dinâmica de desconfinamento onde achamos ser fundamental equipar o cidadão com literacia para a saúde para poder lidar com a sua saúde e ao lidar e ao promover e ao criar a sua saúde, este cidadão faz por si aquilo que mais ninguém pode fazer por si. Isto é, torna-o competente para lidar com autoeficácia relativamente ao momento que nós estamos a viver. Assim, nós designamos esta iniciativa como a fundamentação dos elementos-chave para promover a autoeficácia. Primeiro, há algumas mudanças que temos que fazer, sim senhor, experiências, ter esta capacidade de auto-observação, automodulação, autocontrole, autoeficácia, autoestima, de tal maneira que, ao promover a eficácia de cada cidadão, nós podemos, assim, desenvolver uma abordagem construtiva dos princípios básicos da saúde. E nós designamos estes princípios por um acróstico que nos ajuda, de alguma maneira, a elencar cada uma das componentes essenciais da promoção da saúde, que são fundamentais para criar em cada cidadão melhores competências para lidar com esta e com outras condições que possam surgir. Portanto, se quiserem, esta abordagem não é exclusiva da situação que nós vivemos atualmente, ela deve ser aplicada à situação que nós vivemos atualmente, mas ela é uma abordagem transversal àquilo que é a condição humana. E antes de passar a designar esses 10 princípios básicos da saúde, da literacia para a saúde, para lidar com aquilo que são e que é o momento que nós atualmente vivemos, antes de passar a essa descrição, eu gostaria de voltar a olhar para vocês, saber se há alguma pergunta, entretanto, que tenha chegado, mas, olhando para vocês olhos nos olhos, tentar perceber duas coisas que eu acho que são fundamentais justamente nesta dinâmica. Primeiro, reparem, as últimas informações que nós recebemos de França, nesta segunda vaga, ficou claramente estabelecido que o frio e a ausência de sol estão diretamente relacionados com a disseminação do vírus. O impacto mais negativo desta pandemia é em ambientes fechados, onde estão pessoas fragilizadas. Algumas destas pessoas estão fragilizadas com toma de medicamentos que fazem e têm como efeito principal tornar o seu sistema imunológico deprimido para poder lutar contra, por exemplo, uma infecção. Há uma série de confluências de elementos que nós agora começamos a perceber melhor e que nos ajudam a ver porque que em algumas zonas do planeta, em algumas cidades, em alguns bairros, as pessoas lidam melhor com esta ameaça do que noutras.
Há, por exemplo, uma zona na Itália, que é a zona da Sardinha, que é um interessantíssimo estudo de caso. É na Itália. Mas é uma zona completamente atípica do que aconteceu na Itália. E quando nós vamos analisar quais são as características da Sardinha, ou da Sardenha, eu não sei, agora se calhar estou a dizer a palavra de modo incorreto, quando vamos analisar quais são as características da Sardenha, nós constatamos que há ali elementos que têm e que permitiram àquela população de reagir de uma maneira completamente diferente quando comparada com os seus conterrâneos italianos. E, portanto, estes elementos são verdadeiros tesouros que nós podemos facilmente adquirir e que, ao serem implementados na nossa vida, eles podem ajudar-nos a fazer uma grande diferença naquilo que é a nossa capacidade para lidar com a atual pandemia. Portanto, resumindo aquilo que até agora foi a minha proposta de reflexão, e que tal se, em vez de nós continuarmos a estar tão obcecados com a doença, nós começássemos, ou continuássemos, ou investíssemos na saúde. E digo isto sem papas na língua, permitam-me a expressão. É que, efetivamente, nós estamos a pensar muito pouco na saúde. E a saúde tem sido deixada para segundo plano, porque estamos de tal maneira preocupados com a doença, os nossos recursos estão a ser colocados na doença, queremos travar a doença, estamos com a esperança de que vamos dominar a doença e, provavelmente, se nós conseguimos ter algum sucesso com esta doença, no virar da esquina, nós vamos apanhar uma outra. E, portanto, a pergunta não é como é que nós destruímos, curamos esta doença, porque esta pergunta ainda não tem resposta. A vacina é uma hipótese de prevenção de alastramento da doença. Sim, senhor. Mas, até aí, há uma margem de erro, há uma margem de dúvida e ainda não sabemos muito bem até onde é que vai essa margem de erro, até onde é que vai essa margem de dúvida. Assim, eu diria que, enquanto nós continuamos, sim senhor, preocupados com a gestão dos casos críticos e, enfim, das pessoas que infelizmente sofrem mais com esta situação, eu acho que a população em geral devia ser empoderada, desculpem-me usar esta palavra, é uma palavra muito feia, empoderada, mas é uma palavra que começa-se a usar aí e eu atrevo-me a usá-la. O que é empoderar uma pessoa? É dar poder à pessoa para lidar com as circunstâncias do seu dia-a-dia. E nós não estamos a fazer isso. Nós não estamos a contribuir para a literacia da saúde do cidadão, de modo que o cidadão tenha competências pessoais para lidar com os acontecimentos do dia-a-dia, seja com esta pandemia, seja com outras pandemias. Aliás, quando começamos a falar de literacia para a saúde, nós até vemos que, mesmo em termos dos profissionais de saúde, há algumas dificuldades para falar da literacia para a doença. É porque nós temos um discurso muito montado neste momento sobre literacia para a doença. E o discurso da literacia para a saúde? Onde é que o estamos a fazer? De que maneira é que o estamos a fazer? Assim, no contexto de Carnide, um primeiro objetivo que nós gostaríamos de responder, este objetivo é provocado pelas autoridades, justamente, desta junta de freguesia, foi, e se nós começássemos por, junto da população, fortalecer a sua literacia para a saúde. Para fazer isto, nós precisamos fazer um diagnóstico de situação. Precisamos saber qual é o nível de literacia para a saúde destas pessoas, para depois poder compreender como melhor interagir com o cidadão de modo a fortalecer a sua literacia para a saúde. E neste processo de construção de literacia para a saúde, o nosso objetivo é tornar a comunidade mais resiliente, tornar a comunidade melhor capaz de lidar com esta e com outras condições. E, acreditem, há aqui um hiato, há aqui um fosso tão grande entre o que nós já sabemos em termos de literacia para a saúde que é útil e o que nós andamos a fazer, que verdadeiramente esta iniciativa de Carnide não só a louvo, como a apoio, com esta participação simbólica aqui convosco, como acho que ela devia ser mancha de óleo
não só em Portugal, mas pelo mundo fora. Porque a discussão da promoção da saúde está muito ténue, está muito escondida nesta crise na qual nós estamos a viver. Eu vou abrir aqui o diálogo, não sei se alguma de vós quer trazer alguma contribuição e, enfim, ouvir também da vossa parte qual é o vosso pensamento sobre. E agora, como é que procedemos ao desconfinamento? E que seja um desconfinamento de vez, isto é, que não seja um desconfinamento para voltar a ser confinados daqui a algumas semanas ou daqui a alguns meses. Esta é a grande pergunta que nós deveríamos colocar como matriz de atuação nos próximos tempos que aí vêm. Bem, quem estiver com vontade de partilhar algum comentário ou alguma questão, eu penso que pode abrir o seu microfone e a sua câmara. Não temos comentários ainda no bate-papo, mas deixamos ao critério de cada um. Então, enquanto estamos à espera, porque o tempo é precioso e nós não queremos deixar de o aproveitar da melhor maneira, portanto nós ficamos aqui empenhados em receber as vossas sugestões e, portanto, emiti-las para o grupo todo. Eu vou voltar à minha apresentação e gostaria então agora de vos sugerir que princípios básicos da promoção da saúde nós deveríamos absolutamente ter na agenda neste momento. Nós, enfim, propomos aqui um acróstico para não esquecer esses 10 princípios básicos para a saúde. O primeiro é o reforço da resiliência das pessoas e das comunidades. Eu aqui poderia estar agora a falar convosco durante muitas horas. Como é que nós reforçamos a resiliência das pessoas e das comunidades para lidar com a Covid-19? A outra tem a ver com as questões relacionadas com a atividade física e com o ar puro e a respiração de ar que seja consequente da situação que vivemos atualmente. Depois temos as questões relacionadas com a nutrição e o controle da pandemia e, ao mesmo tempo, aquilo que são as capacidades que a nutrição tem para aumentar as nossas defesas naturais. Depois temos o papel da água e como é que a água é tão importante justamente neste momento que estamos a viver. Depois, o papel do sol. Depois, o papel da saúde mental. E aqui nós temos a confiança e temos as questões relacionadas com o equilíbrio social como fundamentais. Depois temos as questões relacionadas com o descanso, o repouso, o sono, que são fundamentais justamente para o equipar do cidadão de resiliência na manutenção do seu sistema imunitário. Depois temos as questões do poder, do empoderamento, e, finalmente, as questões relacionadas com o sentido de coerência. Se quiser, aqui, neste acróstico Renasceres, nós teríamos os ingredientes para desenvolver um programa de promoção de saúde de base comunitária, de modo que a comunidade pudesse alicerçar toda a sua atividade numa iniciativa que arrastaria na criação de saúde aquilo que são os elementos essenciais da promoção da saúde na atualidade. E então eu gostaria de deixar 3 apontamentos finais. Eu até não tive, digamos, não tomei a iniciativa para os traduzir, mas eu penso que nós temos a nossa audiência, pessoas que com certeza compreendem, o inglês também, e são 3 elementos que eu gostava de salientar. Nós temos dentro da nossa população muitas pessoas com corticoides. São drogas que têm uma influência direta na redução da imunidade. Depois temos muitas pessoas que sofrem de tensão arterial alta e de diabetes. E estas pessoas, sabemos hoje, acabam por ter uma precariedade maior por causa do facto de que estas drogas, destes 2, o que faz com que o coronavírus consiga ter melhor competência para vencer o seu combate e nós menor resiliência para lidar com ele. E depois temos os esteroides e temos os anti-inflamatórios.
uma quantidade de pessoas que vivem hoje debaixo de anti-inflamatórios e nós sabemos que justamente estes medicamentos têm um efeito direto sobre o nosso fígado, sobre os nossos rins, sobre os nossos diversos órgãos, e isto faz com que, a partir do momento que nós estamos sob o efeito destes medicamentos, a capacidade do vírus atacar-nos aumenta exponencialmente. Ora, o que nós estamos aqui a dizer não é que vamos deixar de tomar estes medicamentos. O que nós estamos aqui a dizer é, haverá outros caminhos para lidar com cada uma destas patologias, caminhos esses que pudessem, ao mesmo tempo, não comprometer o nosso sistema imunitário. Nós pensamos que, através de um programa de promoção de saúde, isto é possível conseguir. E basta, por exemplo, pensar naquilo que são os efeitos benéficos da helioterapia, os efeitos benéficos do sol sobre toda a capacidade que nós temos de lidar com a infecção. Eu não vou, como eu disse, cada um destes tópicos poder-nos-ia levar a uma discussão muito profunda que nos levaria várias horas. Mas eu vou voltar somente à questão que há bocadinho discuti convosco sobre as cefalosporinas, sobre os antibióticos. Porquê que nós usamos antibióticos hoje? Nós usamos antibióticos hoje porque deixámos de usar o sol como tratamento para as infecções respiratórias, como sabem. E o efeito do sol, num país como o nosso, que é um país com sol, e o efeito de o não usar levou, por exemplo, a que a nossa população seja uma população com deficiência de vitamina D. Reparem o contrassenso que nós aqui temos. Nós temos um país que bastaria 20, 30 minutos, enfim, nos meses onde o sol tem a sua exposição principal e um bocadinho mais depois nos meses do inverno, esta exposição solar ia-nos ajudar a repor os níveis de vitamina D com a atividade física. Mas o que é que nós temos, na realidade portuguesa? Uma população com carências significativas de vitamina D. O que é que isto tem sob o efeito do ataque do vírus sobre a saúde humana? Nós abrimos uma janela bem aberta quando estamos a vivenciar este tipo de carências. Portanto, reparem, se nós conseguíssemos que a população portuguesa, principalmente aquela que tem menos exposição à luz do sol, se ela fosse envolvida num programa de helioterapia, eu imagino, por exemplo, os lares onde estão os nossos idosos, se eles recebessem mais luz do sol, se eles próprios fossem beneficiados por essa luz do sol, que entrasse pelos seus quartos adentro, e ao entrar pelos seus quartos adentro lhes permitisse uma higienização natural desses espaços, em que, ao serem expostos eles próprios, estes idosos, à luz solar, em que essa luz solar ativaria na sua pele todo o processo metabólico de excreção de resíduos tóxicos, enquanto que o organismo se rejuvenesce através justamente daquilo que são os efeitos benéficos da luz solar. Mas só pensar neste pequenino detalhe de promoção de saúde, vejam as consequências nas mudanças estruturais que nós iríamos vivenciar em todos os nossos lares em Portugal. Ora, nós não ouvimos falar disto. Nós não ouvimos falar de uma estratégia concertada, montada, de deixar que o sol penetre abundantemente nos espaços onde os nossos idosos vivem, ao mesmo tempo que os nossos idosos são expostos ao sol. Eu vou dar aqui um exemplo que é de uma simplicidade muito grande, mas ao mesmo tempo de uma eficácia enorme. E vou voltar então ao nosso gráfico de há pouco. Porquê é que nós temos a utilização de antibióticos? Entre outras questões, porque nós deixámos de utilizar a luz solar com o seu efeito terapêutico. Passámos a confiar nos antibióticos, em algumas situações, sim, certamente, mas em muitas situações nós entramos pelo abuso desta utilização. Passámos a confiar nestes medicamentos para debelar tudo e mais alguma coisa e, em Portugal, particularmente, passámos a confiar naquilo que são as balas
mais potentes para debelar as infecções, criando uma fragilidade na nossa população. O que é que precisamos de fazer? Se calhar, muitas das infecções que nós temos poderiam ser geridas com menos antibióticos em termos do seu impacto na saúde, talvez com mais antibióticos de primeira geração, sim, ou até, quem sabe, deixando que o organismo, ele próprio, também consiga lidar com a condição de doença de uma maneira mais natural. Nós não estamos a fazer aqui a apologia da não utilização de medicamentos e, neste caso particular, de antibióticos. Eles fazem sentido em circunstâncias muito próprias e muito específicas. O que nós estamos aqui a pedir é que o cidadão português aumente a sua literacia para a saúde, também em relação aos fatores que, ao interferirem na sua saúde, lhes dão competências para lidarem com a doença de modo mais eficaz. Obrigado então pela vossa atenção e colaboração. E eu termino justamente com um gráfico talvez um bocadinho mais complexo, mas é um gráfico que nos ajuda a perceber como é que nós deveríamos associar ao paradigma tradicional patogénico, que vai na busca da descoberta da doença e da cura da doença, um outro modelo, que é o modelo salutogénico, que vai na busca das origens da saúde e como é que nós podemos, com a promoção da saúde, equiparmos-nos como cidadãos, como comunidades, para melhor lidar com a situação presente. Com esta reflexão, eu deixo então este convite. Primeiro, nós temos uma componente de diagnóstico de situação. Nós gostaríamos de saber quais são os níveis de literacia para a saúde da população. Depois, numa segunda fase, com a implementação de medidas concretas que permitam aumentar a literacia para a saúde da população. Temos assim um questionário online, que pode ser preenchido nas vossas casas, no caminho para os vossos locais de trabalho, enfim, pode ser preenchido online logo. É um questionário que nos ajuda a fazer este diagnóstico de situação, porque não faz sentido nenhum fazer uma intervenção de promoção da literacia para a saúde sem primeiro ter feito o diagnóstico de situação e percebermos de onde é que partimos. Assim, em breve será disponibilizado o link para o preenchimento desse questionário e, a partir daí, uma sucessão de atividades vai ser desenvolvida de modo justamente a promover a literacia para a saúde para sairmos desta situação com melhores competências, com outras condições, com maior sucesso. Sabemos que há muito para fazer, há muitas incógnitas ainda por responder, mas há já algumas certezas e é sobre essas que nós gostaríamos de trabalhar. É isso mesmo, professor. Saboca Nunes, muito obrigada por esta preciosa informação, curiosamente tão importante, tão essencial e ainda assim pouco destacada, para dizer assim, não é? Nos tempos que correm, estas questões de promoção da saúde, de capacidade de empoderamento, enfim, de resiliência, de todas estas competências no cidadão para que ele possa, de alguma forma, cuidar também melhor de si. Muito obrigada a todos pela vossa participação. Efetivamente, a Junta de Freguesia pretende voltar a lançar o seu inquérito de literacia para a saúde com a coordenação do professor Luís Saboga Nunes. É uma iniciativa que já estava a decorrer e que, pelas vicissitudes que todos nós conhecemos, tivemos que interromper e, portanto, pretendemos retomar agora, com o apoio, naturalmente, dos parceiros em Carnide, com o vosso apoio também. Haveremos de enviar a todos os inscritos o link para o preenchimento e para a divulgação deste inquérito. Muito obrigada a todos pela vossa participação mais uma vez e até breve.